Imagina pagar R$800 em um PC que roda praticamente todos os jogos do momento, e ainda com potencial de melhorias insano. E olha, não tô de brincadeira, tô falando dos kits Interposers. Já não é de hoje que surgem rumores na internet de que esses kits poderiam ter um custo-benefício excelente, esperando até dos Intel Xeon que se popularizaram recentemente. É claro que eu decidi montar um PC Interposer para ver se é isso mesmo. O kit com os processadores Interposer gera muita polêmica no mundo dos hardwares, isso porque o processador Interposer é um processador de notebook que foi adaptado para o computador desktop comum. Mas quem já trabalha com informática há mais tempo sabe que o processador de notebook é diferente de um processador de um PC normal. Todo o projeto de um processador de notebook foi adaptado e testado no ambiente que ele seria utilizado, que são notebooks. Então, mesmo tendo uma tecnologia muito próxima ao processador comum, ele sim é diferente de um processador de desktop. Os processadores Interposer mais populares no momento são o QTJ2 e o QNTC. Isso porque esses processadores são encontrados numa faixa de preço interessante e têm uma especificação bem parruda. Além disso, eles possuem um chip gráfico integrado diferente dos Xeons mais populares e custo-benefício de hoje. O processador que eu comprei foi o QNCT 0000. É um processador que hoje sai para mim a R$321. Ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads e ainda por cima tem um chip gráfico integrado, capaz de executar jogos bem pesados como, por exemplo, até mesmo GTA V. Só para você ter ideia, o Xeon E5-2620V3, eu trabalhei muito com ele aqui no canal porque ele traz um custo-benefício insano, tem um valor muito próximo ao do QNCT e as especificações muito parecidas sem o chip gráfico integrado. Mas como eu falei, processadores de notebook são diferentes de processadores de desktop, ou seja, dos PCs normais. Será que o processador Interposer QNCT tem potência o suficiente para superar até mesmo um dos Xeons mais custo-benefício do momento? Vem comigo descobrir. Tá vendo essa caixinha aí? Dentro dela tem a placa-mãe para a gente montar o nosso kit com o QNCT. E ao lado nós temos o nosso querido processador, o polêmico QNCT. Mas vamos dar um pouquinho de atenção para a placa-mãe, porque artilheiro não faz gol se jogar com um time ruim. Então a placa-mãe é tão essencial para isso dar certo quanto o processador. Como o processador não é nativo de desktop, você precisa de adaptar ele em alguma placa-mãe, e a placa-mãe também tem que suportar a adaptação. As placas-mães compatíveis com processadores Interposer são placas-mães da plataforma Intel 1151, até onde eu conheço. O processador QNCT é vendido no AliExpress e só existe um único vendedor que comercializa esses itens. E esse mesmo vendedor também ajuda a propagar o conhecimento necessário para fazer os processadores funcionar. E logo abaixo do anúncio do produto, na descrição, tem uma imagem com a tabela de placas-mães compatíveis com esses processadores. Apesar de ser uma tabelinha pequena, ela é muito informativa, então eu só consultei essa tabela, escolhi a minha placa-mãe dentro dos parâmetros que estavam ali dentro e perguntei ao vendedor se ela seria compatível. O vendedor me respondeu que sim. Logo em seguida, eu adquiri a minha placa-mãe, o processador, mandei uma mensagem para o vendedor dizendo que eu havia comprado aquela placa-mãe. Logo em seguida, ele me enviou um e-mail com um arquivo especial e necessário para fazer essa placa-mãe funcionar com o processador que ele me enviou também. E esse arquivo é um arquivo de BIOS, que é praticamente a alma da placa-mãe. É nele aonde contém todas as informações necessárias para a placa-mãe funcionar. Por sinal, também acabei comprando a minha placa-mãe no AliExpress. Ela foi o item que mais demorou para chegar, levando em torno de 35 dias. Custou para mim algo em torno de R$300 e uma placa-mãe muito completa para esse valor. Ela tem 6 entradas PCI, sendo 2 delas PCI Express, uma entrada para SSD NVMe, 4 slots de memória RAM, 2 PCIe Express 3.0, saída HDMI, saída DVI, tem até USB tipo C. Eu não sei para que eu vou usar isso, mas obviamente que essa placa-mãe não foi tão barata assim à toa. É uma placa-mãe que já é comercializada, usada. E obviamente, como todo item usado, pode ser que ele tenha marcas de uso. E a minha veio um pouquinho torta, obviamente foi algo que eu não gostei, mas ainda assim ela continuou barata, isso não atrapalhou em nada o funcionamento dela. Até porque se eu colocar ela dentro do gabinete e parafusar, ela vai ficar reta. Mas o que me fez comprar ela foi o fato dela ter uma BIOS removível. Basicamente esse chip que está aparecendo aí é o chip onde fica todos os arquivos necessários para ela funcionar, que são os arquivos da BIOS. E é ali dentro que vai ficar armazenados os arquivos que o vendedor me enviou por e-mail para fazer ela funcionar. O processador chegou para mim de um jeito bem legal, ele vem até com uma capinha protetora, realmente é muito bem embalado que ele vem.
Dentro da embalagem vieram algumas chavinhas que são necessárias para a gente fazer a adaptação dele na placa-mãe. Também vieram parafusos de sobra, uma pecinha de aço que é super importante para fazer a adaptação e o processador enrolado em um papel toalha. Olha como ele é bem diferente de um processador convencional. Isso porque na parte superior dele nós não temos o famoso die, que é uma capinha protetora de cobre que nós temos nos processadores desktop. A adaptação desse processador vai muito além de somente substituir a BIOS da placa-mãe por uma nova. O processador de notebook originalmente não iria encaixar nessa placa-mãe. Então logo abaixo do processador nós temos a plaquinha que está soldada nele e faz exatamente essa conversão do encaixe do notebook para o encaixe do PC. Confesso que fiquei muito impressionado sobre como essa solda é bem feita, o que pode tornar esse processador algo essencial para quem é colecionador de raridades e também entusiasta no ramo da informática. Por incrível que se pareça, encaixar o processador nessa placa-mãe não é nada complexo, basta você remover o suporte original de processador da placa-mãe e o vendedor te envia as chavinhas necessárias para isso, colocar o processador na posição perfeita para o encaixe, ele fica muito bem travado, encaixar nossa pecinha de metal por cima, que também encaixa perfeitamente, e parafusar numa boa. Como esse processador é um pouco diferente do convencional, não são todos os CPU coolers que são recomendados para ele. E basicamente o vendedor não recomenda CPU coolers que têm garras na lateral, que são os CPU coolers universais. Isso porque o centro do processador, onde está o die, fica um pouquinho acima daquela capinha de metal que a gente acabou de colocar por cima dele. E você usando o CPU cooler de garrinha, pode ser que na instalação do CPU cooler ele aperte demais aquele miolinho ali, aquele die, e ele pode vir a trincar. Mas sabendo dessa informação, eu tomei mais cuidado e foi possível colocar numa boa o CPU cooler que o vendedor normalmente não recomenda. Para não colocar pressão demais naquele ponto do processador pelo fato de ele ficar um pouquinho para cima, eu cortei duas tirinhas de uma caixinha de leite e coloquei ali um do lado e outro do outro para quando o CPU cooler pressionar, a pressão dividir naquela área toda, fazendo com que ele não trinque. Pareceu uma ideia muito boa, mas te adianto que no futuro isso me deu problema e foi melhor usar até 100. E por sinal, o CPU cooler que eu usei não fez uma pressão excessiva em cima daquela área. Vou até deixar o link dele na descrição, que realmente ficou muito bom. Aí eu colocando com a caixinha de leite mesmo, coloquei a pasta térmica só onde precisa de resfriar e prendi o CPU cooler com cuidado. Eu sei que eu tenho que atualizar a BIOS da placa-mãe antes de ligar esse processador, mas fiquei curioso para ver o que acontecia se eu tentasse ligar sem atualizar a BIOS. E o resultado é exatamente esse. A placa-mãe dá um sinal de vida e desliga. Confesso que mesmo assim fiquei um pouco preocupado, porque isso também poderia ser um sinal de defeito na placa-mãe. Mas eu não tinha o que fazer, porque não tenho outro processador compatível com ela para estar fazendo esse teste. Então, vida que segue, bora fazer o trabalho duro. Se eu conseguisse acessar pelo menos a primeira tela da placa-mãe, eu conseguiria atualizar a BIOS da placa-mãe pelo método mais simples, o método convencional. Já esperava por isso, por conta desse fator, eu peguei essa placa-mãe com o chip da BIOS removível e eu fui atualizar a BIOS com o regravador externo de BIOS, que se conecta a um outro computador. Apesar de eu trabalhar com informática, principalmente vendendo peças e fazendo manutenção muito básica, eu nunca precisei de regravar uma BIOS antes, não com o regravador externo. E tirei aquele chip ali com todo o cuidado do mundo utilizando uma chavinha. Mas o melhor jeito de remover o chip com essa placa-mãe é pegando com os dedos. É muito mais seguro, muito mais fácil. Mas ainda assim é bom tomar um cuidadinho na hora de tirar para não quebrar as perninhas do chip. O processo de regravação de BIOS é realmente muito simples. Eu aprendi em poucos minutos assistindo o vídeo do Tech Ink Design. Eu vou deixar esse vídeo na descrição caso você queira aprender a regravar a sua BIOS. Se vocês quiserem depois, eu faço até o meu próprio tutorial, mas sinceramente acho que o dele já ficou muito bom. O meu regravador de BIOS ficou em torno de R$100 do AliExpress, isso porque eu comprei um super completo. Mas um regravador de R$30 faria a mesma coisa sem problema nenhum. Após regravar a BIOS com o arquivo que o vendedor me enviou, eu fui ligar a placa-mãe novamente e olha só o que aconteceu, simplesmente não ligou. E a partir desse momento eu comecei num processo incansável para tentar solucionar esse problema rapidamente. Como a BIOS que o vendedor me enviou tinha dado errado, eu procurei tutoriais sobre como modificar a minha própria BIOS e fiz a modificação com base na BIOS que já tinha vindo nessa placa-mãe. Daí eu fui no site oficial dessa placa-mãe e baixei várias BIOS, modifiquei várias BIOS até encontrar uma que funcionasse e desse certo. Por incrível que pareça, só uma funcionou e não funcionou tão bem. Depois de perder a madrugada inteira tentando isso, eu enviei novamente uma mensagem para o vendedor dizendo que a BIOS que ele me enviou não estava funcionando bem. Ele simplesmente me mandou uma, em 5 minutos eu instalei na minha placa-mãe e funcionou normalmente.
O vendedor é muito prestativo, educado e rápido, mas o suporte dele foi essencial para o meu produto funcionar. Confesso que foi um pouco de burrice minha de não ter mandado mensagem para o vendedor antes, mas a experiência de tentar me virar sem o suporte dele foi muito interessante. O vendedor resolveu o problema, e assim que eu liguei o computador e acessei a BIOS, eu vi que a temperatura do processador estava em 89 graus. Nesse exato momento eu já queria quebrar tudo e largar tudo para lá, mas aí eu lembrei de um detalhe. Removi o CPU Cooler e ele nem estava encostando onde precisava de resfriar por conta daquela adaptação que eu fiz. E daí eu liguei o CPU Cooler direto mesmo, sem nenhum apoio extra, e acabou encaixando perfeitamente sem forçar demais aquele miolo do processador. A temperatura ficou muito boa, na casa dos 25 graus. A partir daí já consegui usar o computador numa boa e fui logo conferir as especificações do processador para ver se estava tudo batendo. É muito engraçado que o computador não consegue identificar exatamente qual processador é, mas ele mesmo assim funciona numa boa. E ainda assim reconhece tudo do processador, todas as especificações. Eu liguei esse kit com 24 GB de memória RAM, duas memórias RAM de 8 GB e duas memórias RAM de 4 GB. E elas funcionaram em Dual Channel. Eu tinha visto num fórum que era possível de não funcionar nem mesmo em Dual Channel ou nem mesmo funcionar. Ainda não fiz o teste com memórias RAM chinesas e baratinhas. Se você tiver interesse em ver esse teste, pede aí que eu vou fazer e postar um vídeo também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar o vídeo. Também usei um HD de 2 TB com jogos instalados para a gente testar em games, porque o chip gráfico integrado dele é um UHD 630 e roda bastante coisa nele. Eu coloquei o processador sob estresse durante alguns minutos e a temperatura máxima que o processador atingiu foi de 53 graus, o que é uma temperatura muito baixa, então o CPU Cooler que eu coloquei se deu muito bem com esse processador. No benchmark do CPU-Z, o QNCT teve um resultado comparável ao Core i7 7700K, o que é um resultado muito bom para esse teste. Considerando o valor que eu paguei nele, fiquei muito animado. O driver do chip gráfico dele instalou normalmente como qualquer outro processador, mas ainda assim eu estava usando ele sentindo um pouco de lentidão. Isso aconteceu por conta de um bug do Windows 10, que quando baixa atualizações faz o computador ficar um pouco lento, utilizando 100% do seu disco rígido. Deixei o computador ligado, baixando atualizações e fui dormir. O Windows instalou automaticamente tudo necessário para o computador funcionar 100%, e daí para frente eu não consegui identificar nenhum bug no PC, funcionou tudo normalmente. Confesso que eu podia ter feito muitos testes, mas o que eu queria mesmo era jogar. Testei uma bateria de jogos, e o primeiro deles foi o CSGO. Coloquei ele nos gráficos utilizados para jogar competitivamente, e confesso que achei bem da hora o resultado. Considerando que a gente estava sem uma placa de vídeo e tem um processador de 6 núcleos e 12 threads, conseguir pegar mais de 60 FPS num game é muita coisa, é muito legal. O game teve uma variação muito grande de FPS, mas estava a todo tempo ali acima dos 60 e passando dos 100 em alguns momentos. Em alguns momentos do game a gente também teve um pouquinho de stuttering. Isso é um pouco chato, mas eu acho que foi pouco, então super tranquilo. Abri também o GTA V com gráfico no baixo, resolução HD, e o jogo rodou legal, ficou muito interessante. O processador em si ficou em torno de 25% de uso, 29%. Eu notei que a frequência não fica tão estável quanto um processador de desktop, ela varia um pouco mais. No CSGO, por exemplo, nós tínhamos a frequência em torno de 3.000 MHz, enquanto no GTA V a frequência foi para 2.9 MHz. E se a gente avaliar a temperatura, estava muito próxima da temperatura que a gente tinha atingido usando o processador a 100% no teste do CPU-Z que eu fiz. Isso pode indicar que o processador ele abaixa um pouco o desempenho para manter a temperatura baixa, que é uma coisa natural em processadores de notebook, porque os notebooks tendem a esquentar demais, aí o processador abaixa o desempenho para funcionar melhor, evitando um superaquecimento no computador. Eu também joguei um pouquinho de Fortnite, coloquei ele no gráfico mínimo com modo desempenho alpha e resolução HD. E no modo desempenho alpha ficou impossível de jogar, muitas micro travadas. Depois eu coloquei o jogo em DirectX 12, aí rodou melhor, ainda tinha um pouquinho de stuttering, mas já estava suficientemente jogável. Até aí estava ok, mas teve uma coisa que me impressionou muito, foi que eu consegui rodar o game Zelda Breath of the Wild com a mesma configuração do Nintendo Switch. Esse emulador é pesado e ele rodou muito bem, até melhor do que o próprio console. Eu particularmente não consegui identificar um padrão de desempenho porque essa configuração tem sem placa de vídeo. Uma vez, por exemplo, que eu coloquei o Fortnite para rodar com um gráfico mais pesado e ele rodou melhor, ou que o GTA V teve uma média de desempenho muito superior que normalmente tem um PC que roda CSGO na casa dos 60 a 100 FPS. Também testei o game Crash Bandicoot 4, que não é muito leve, coloquei ele no mínimo e não deu muito certo não. Achei que pudesse ser devido à adaptação, mas não é. Esse chip gráfico da Intel simplesmente não roda mesmo, então não é nada de anormal. Até o momento eu achei o QNCT muito interessante, mas eu não posso chegar a uma conclusão de que ele é custo-benefício, eu ainda preciso testar ele com uma placa de vídeo.
No primeiro momento, realmente é um pouco chato deixar ele funcionando, mas não é tão impossível, não é nada tão complexo se você pegar mesmo para fazer com paciência. Por exemplo, você tendo uma placa-mãe com a BIOS removível, você pode pedir para alguém trocar a BIOS para você, que não é difícil, e não vai ficar caro se você levar só o chip de BIOS para gravar, ou você pode comprar um chip de BIOS já gravado com a BIOS que você precisa para ela funcionar. Às vezes você pode achar um vendedor no Mercado Livre que faz isso, facilita bem mais o processo. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na próxima, eu vou testar esse processador já com uma placa de vídeo e também utilizar o máximo de recurso que ele nos disponibiliza. Vamos ver se dá para fazer um overclock, se dá para melhorar a frequência das memórias e por aí vai. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as notificações assim que sair o vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais!